Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário na qual você esteja me vendo. Eu venho nesse vídeo para mais uma análise sobre o jogo entre São Paulo e Palmeiras, que aconteceu na terça-feira, na Libertadores, pela ida das quartas de final. O jogo terminou 1-1, empatado. Foi um jogo bem legal de se assistir, principalmente no segundo tempo. São Paulo foi escalado numa espécie de 4-2-2-2, o Palmeiras uma espécie de 4-2-3-1, variando para um 3-4-3 ali no decorrer do jogo. O jogo no início, ele foi um jogo muito bom por parte do São Paulo. Nos primeiros 15, 20 minutos, o São Paulo teve um controle do jogo, não conseguindo assim ser tão agudo, gerando finalização, né? Construindo algumas situações mesmo claras de gol, mas o time ainda assim não sofreu nenhuma finalização até os primeiros 20 minutos. Chegou a finalizar algumas vezes, finalizou 3 vezes, teve uma boa chance com o Gabriel Sara no primeiro tempo. Nesse início de jogo, o Palmeiras ele pressionava não tão alto assim, pressionava uma espécie de bloco médio. Em algumas situações, dependendo de como o time de São Paulo se portava ali na saída, o Palmeiras ele adiantava um pouco mais a marcação, mas não foram muitas situações que aconteceu isso. Nesse início, São Paulo, como eu disse, teve uma certa dificuldade para gerar esse controle que o time tinha em situações reais de gol mesmo, não conseguiu criar tantas situações. O time teve a posse, teve bastante controle, o Palmeiras realmente não conseguia sair jogar, a pressão do São Paulo era muito efetiva, mas o time não conseguiu tirar muito proveito assim dessa situação de controle de jogo, né? Após esse início, ao meu ver, melhor do São Paulo, o Palmeiras teve uma melhora no jogo também. Logo após os 20 minutos, o Palmeiras teve uma situação bem clara com o Breno Lopes, né? Onde ele tentou ali uma finalização, acabou errando, uma situação bem clara mesmo de gol. Teve uma outra situação um pouco depois também no decorrer do segundo tempo. E o segundo tempo ele acabou com uma intensidade não tão boa assim como foi no segundo, né? O primeiro tempo acabou com poucas finalizações, somados ali os dois times tiveram por volta de 10 finalizações no primeiro tempo, né? São Paulo, se não me engano, teve por volta de 5, 6 finalizações, Palmeiras a mesma coisa. Já no segundo tempo, o Palmeiras ele voltou diferente e teve uma mudança que foi importante e, ao meu ver, impactante no jogo também, porque ele entrou muito bem, que foi o Wesley, entrou pelo lado esquerdo e as jogadas do Palmeiras passaram a fluir muito mais ali pelo lado esquerdo, aproveitando o mano a mano com o Daniel Alves. O time do Palmeiras criou algumas situações por ali, teve a chance depois que fez o gol de empate de até conseguir a virada, né? O Palmeiras ele teve algumas situações de superioridade considerável depois desse empate. Então ali no empate até o final do jogo, o Palmeiras poderia, dependendo das situações, né, que foram criadas, se fossem melhores aproveitadas, até sair com um resultado melhor. O São Paulo no segundo tempo voltou com um time um pouco diferente. O Arboleda ele saiu para a entrada do Wellington, então o Wellington passou a jogar como lateral esquerdo e o Léo como zagueiro mesmo, no lugar do Arboleda. A formação em si, o São Paulo manteve a linha de 4 ali para poder sair, né, com os laterais e com os dois por dentro, né, os meio-campistas. Só que essa saída, no decorrer do jogo mesmo, sempre variava para uma saída com 3, dependendo da situação, claro. Então, se o jogo estava um pouco mais para o lado direito, o Daniel ficava ali para fazer a saída, apoiando os zagueiros. Ou às vezes era o próprio meio-campista que descia, recuava um pouco para poder fazer a saída. Após 1-0, o São Paulo ele teve momentos de superioridade, onde ele poderia até ter matado da partida. É um pouco de exagero até, porque 2-0 você não mata o jogo, mas criar uma vantagem um pouco maior. Então o São Paulo teve algumas situações de contra-ataque onde faltou um pouco mais de capricho para poder finalizar. É verdade também que o Everton estava num dia muito bom, né? Muito inspirado. Foi inclusive um dos melhores do jogo, o jogador que mais fez defesas, né? O goleiro que mais fez defesas no jogo também, evitando ali algumas situações. Então faltou também um pouco mais de capricho para o São Paulo para tomar a decisão ali final de finalizar a jogada. Quando o time tinha superioridade para conseguir sair, o time faltou um pouco mais dessa qualidade para poder resolver as situações que teve. Eu teria colocado o Benítez no lugar do Pablo,
Porque o Pablo, ele parecia um pouco cansado, ele, o Rigoni, o Nestor, eles já pareciam um pouco cansados. O Rigoni talvez teria sido uma mudança que eu também faria, mas olhando para as opções que o São Paulo tem no banco de reservas hoje e pelo contexto na qual o time está, né, onde o Rigoni é o melhor finalizador, é um jogador que mais capacidade de gol tem hoje. Então, se você tem esse jogador em campo, eu teria colocado o Benítez para poder fazer com que o Benítez, um jogador criativo como ele, que sabe jogar entre linhas ali na parte central do campo, sabe aproveitar as situações, com um pouco mais de espaço que o Palmeiras estava cedendo após 1-0, acho que teria sido um pouco melhor para o São Paulo. O São Paulo teria tido mais o controle do jogo, até depois que fez 1-0, e eu acredito que até mesmo essas situações de contra-golpe o São Paulo teria aproveitado um pouco melhor, porque o Benítez é um pouco mais inteligente, consegue jogar rápido, tem drible, sabe jogar de costas, então ele com espaço, ele é um jogador que pode gerar perigo. Claro que a gente também não sabe da condição do jogador, talvez ele não estivesse tão bem fisicamente e a comissão não quis arriscar, até porque eles não fizeram muitas mudanças. Só fizeram 2, se não me engano, no decorrer do jogo, que foi o Igor Gomes no lugar do Nestor, que é uma mudança que eu teria feito também, e o lateral pelo zagueiro, né, que foi o Wellington, que entrou no lugar do Arboleda. Após 1-1, após o empate do Palmeiras, numa cobrança de falta no gol do Patrick de Paula, o jogo ele ficou muito aberto, com o Palmeiras com uma superioridade durante um período, uma superioridade considerável, podendo sair ali com um resultado melhor, como eu falei, mas o jogo ele teve bastante trocação de ataques. Então era um ataque de um lado, um adversário contragolpeava, os dois times ali procurando os gols, arriscando muito mais, tinha mais espaço, o jogo também ele já estava chegando no fim, então os jogadores cansam também um pouco. Então os jogadores eles começaram a criar mais situações de gol, tanto que o jogo ele aumentou bastante o número de finalização no segundo tempo, principalmente ali no final. O jogo ele foi bem dinâmico, foi bem interessante. Individual por parte do Palmeiras, para mim é o Everton, o goleiro foi o destaque, salvou algumas situações. No lance do gol mesmo ele salvou 2 vezes, né? Tentou ao máximo ali evitar o gol. E também o Dudu acho que fez um bom jogo. O Wesley entrando no segundo tempo foi uma arma muito bem explorada pelo Palmeiras, o lado esquerdo do ataque, né? Eu achei que ele foi realmente muito importante ali. Jogadores como ele, desequilibrantes, que tem drible, que tem velocidade, que tem boa finalização, realmente são muito perigosos, dependendo das situações onde eles são colocados ali no jogo. Então o Wesley ele teve muitas situações de mano a mano com o Daniel Alves e, bom, se você tem um jogador rápido, novo, descansado, que tem velocidade, que tem drible, é muito difícil. Então o defensor ele precisa sempre de cobertura, precisa sempre estar bem protegido para poder ter confiança para poder combater o jogador. São Paulo não joga muito assim, né? É um time que tem muito encaixe individual. O ala, no caso lateral, ele não é tão bem protegido nesse sentido, apesar da cobertura dos defensores. O São Paulo jogou com 2. Mas enfim, o Wesley ele soube aproveitar muito bem essas situações, o Palmeiras também. Mas eu acho que o Dudu também merece um destaque, por ser um jogador realmente muito influente ali nos setores do campo, no meio, a hora caía pelos lados também. Um jogador que dribla, que cria, é um jogador realmente muito interessante, participa bastante do jogo e é muito criativo e é muito perigoso também. Então acho que pelo lado do Palmeiras, Dudu, o Everton e o Wesley são os destaques. Pelo lado do São Paulo, o meu destaque vai para o Liseiro. Acho que ele fez um jogo muito bom, muito participativo. O Liseiro tem melhorado muito na temporada, melhorou muito como jogador. Um jogador muito consistente, muito sólido, né? Um jogador forte fisicamente, de dinâmica, joga com poucos toques, tem drible, é um jogador físico, sabe combater, tem desarme, é um jogador muito bom, tem qualidade no passe e é muito inteligente também. Então é um jogador que se movimenta, sabe jogar, fez um bom jogo. Outro jogador que eu poderia destacar do São Paulo talvez fosse o Miranda, pela tranquilidade que ele passa ali para o sistema defensivo, joga com calma, com tranquilidade, tem qualidade no passe. Não acredito que foi o melhor jogo dele, mas foi um bom jogo também. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixe seus comentários, deixe suas opiniões, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo também para ajudar e fortalecer o meu trabalho. Até a próxima. Valeu!